Olá, graças e paz a todos. Aqui que vos fala é o pastor Ailton Nascimento, do Instituto Teológico de Trás das Letras. Dando continuidade às nossas aulas, o assunto que nós iremos falar sobre hoje, o Deus do Antigo Testamento era um Deus muito irado. O Deus do Antigo Testamento era um Deus que fazia muita injustiça. E eu quero hoje, com a ajuda do Espírito Santo, tentar mostrar para vocês se Deus mudou do Antigo Testamento para o Deus agora do Novo Testamento. Se é o mesmo Deus ou não. A grande dificuldade hoje das pessoas de entenderem quando olham para o Antigo Testamento justamente é enxergar um Deus muito irado. Um Deus que aparentemente não tem misericórdia. Um Deus que aparentemente escolhe o povo de Israel e por ter escolhido o povo de Israel, está toda hora aplicando juízo e dizimando inúmeras pessoas de uma maneira tão cruel e tão trágica por causa do povo de Israel. E eu queria mostrar hoje, com a ajuda das Escrituras, que de fato isso não é verdade, é o mesmo Deus, Deus continua sendo as mesmas pessoas, e tentar mostrar para você, dentro desses poucos minutos, que aqui na verdade o assunto é muito grande, mas vou tentar aqui ser bem breve e resumir o máximo possível. Se você tiver interesse de ter essa informação completa, procure as informações sobre a nossa escola e lá com certeza teremos assuntos mais aprofundados a respeito desse tema e com certeza revelações muito maiores do que essa. Mas vamos lá. Eu quero primeiramente que você abra comigo no livro de Gênesis, capítulo 12, e eu quero mostrar para você que Israel não é um povo escolhido. Embora possa haver trechos na Bíblia falando sobre questão de escolhido, de escolha, mas o que muda, na verdade, é a maneira de como foi trazido na tradução. Primeiro, a gente tem que entender esse texto aqui para que você possa compreender a minha fala. Gênesis capítulo 12, versículo 1 diz assim: Ora, o Senhor disse a Abrão: Sai-te de tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação. Vou repetir. Far-te-ei uma grande nação. Mais uma vez. Far-te-ei uma grande nação. E abençoar-te-ei. Engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei todas as famílias, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele, e era Abraão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Esse texto é um texto que a grande maioria de vocês já conhece, vocês que já são íntimos da palavra de Deus, que aqui na verdade não é o primeiro chamado de Abraão. O primeiro chamado de Abraão está mais à frente, e quem vai falar isso é o livro de Hebreus. Eu não quero entrar agora nesse assunto, mas aqui é o segundo chamado de Abraão. Aqui é dar-se quando, na verdade, seu pai já havia morrido, porque, na verdade, Deus chama ele em um local, em Ur dos Caldeus, e quando ele está aqui em Aram-Padã, aqui já o pai dele está com Abraão, e, na verdade, o seu sobrinho Ló, e aqui o pai dele não aguentou a viagem, e o pai dele acabou morrendo, e aqui vai o segundo chamado. Você vai ler depois isso em Hebreus, depois a gente pode estar falando a respeito disso, que aí é um outro tema, um outro assunto. Mas aqui Deus separa um homem, escolhe um homem, na verdade escolheu um homem, e deste homem Deus vai formar Israel. Há uma diferença em Deus escolher um povo e Deus escolher um homem. Deus escolheu um homem, e isso é fato. Abraão, ele é o pai da fé. Quando Deus olha para Abraão, fala: Abraão, olha para as estrelas do céu, olha para as areias da terra, do mar, vê se você pode contar, assim será a sua descendência. Deus vai formar Israel a partir de Abraão.
Então, Israel não é um povo escolhido. Por exemplo, só posso escolher algo que já existe, já tem. Por exemplo, eu tenho 2 canetas aqui, uma amarela e uma pink, ou rosa. Eu posso aqui escolher porque elas já existem, já estão aqui. Então eu posso escolher uma delas, escolho, e a partir do momento que eu tenho 2, eu tenho o poder da escolha. O povo de Israel não havia ainda sido criado. Portanto, Deus escolhe um homem e criou o homem, criou o povo de Israel a partir desse homem chamado Moisés. Então, resolvemos uma primeira situação. O povo de Israel não é um povo escolhido, é um povo formado. E por que Deus forma o povo de Israel? Com um propósito. Deus forma o povo de Israel porque não havia um povo como Deus queria. Então Deus pega Abraão e através de Abraão começa a formar esse povo com uma cultura, com uma maneira de cultuar a Deus, de prestar culto, uma maneira de prestar adoração a Deus, um povo que aprenderia a ter uma reverência a Deus, um devocional a Deus, um povo que teria um temor a Deus totalmente diferente. Então Deus cria a partir desse homem e cria através desse homem uma maneira de adorar a Deus, uma maneira de cultuar a Deus. Então esse povo foi forjado por Deus e ao mesmo tempo Deus blindou esse povo para que ele não pudesse se misturar com nenhuma cultura. E sempre quando ele se misturava com alguma cultura, ou alguma cultura tentava ser introduzida dentro de Israel, Deus agia muito rapidamente, você vai entender por quê. Então Deus agia rapidamente. Dificilmente você vai ver Deus simplesmente porque não gostou de um povo, aplicou juízo no povo. Sempre quando Deus aplicava juízo no povo, Deus, antes de aplicar um juízo sobre uma nação, por causa de Israel, Deus dava um tempo para que essa nação pudesse ter, que era um tempo de arrependimento, que a gente chama de medida de justiça. Então Deus não fazia justiça sem que antes desse um tempo de justiça. Quando você olha para um Deus fazendo justiça no Antigo Testamento sobre diversos povos, fazendo justiça sobre diversas tribos e situações que Deus fazia, e às vezes até você olhando cruelmente, matando homens, mulheres e diversas crianças, por que Deus fazia isso? Porque Deus era um déspota, um tirano que simplesmente utilizava o poder porque ele é mais forte, ele é poderoso e destruía esse povo com o intuito de proteger Israel. A questão de proteger Israel é fato, mas por qual motivo proteger Israel? E aí é onde eu quero mostrar para você. E também mostrar que Deus sempre quando fazia justiça, Deus daria sempre a eles um tempo, que é o tempo da medida da justiça. Preste atenção. Para isso você vai ter que ler comigo um texto mais além ainda, que é o capítulo 15 de Gênesis, versículo 13. Então disse Deus a Abrão: saibas que de certo que peregrina será a tua semente em terra que não é sua. Deus está dizendo a Abraão: Abraão, a tua semente, há uma geração sua que vai sair de você, ela vai ser peregrina numa terra que não é dela, Egito. Servi-lo-ãos e serão afligidos por 400 anos. Então Deus está aqui falando para Abraão que haverá uma semente da sua geração que será peregrina em uma terra que não é dele, que eles serão praticamente escravos e serão afligidos por 400 anos. E a grande pergunta é por quê? Versículo 16 vai ter a resposta. E a quarta geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. Percebe que se esse Deus fosse tão irado, tão injusto, tão mau, ele jamais deixaria o seu povo, Israel, ficar durante 400 anos preso
só pelo motivo de ainda a justiça dos amorreus não estar completa para Deus aplicar o juízo. Olha o que Deus fez. É como se ele pegasse o seu filho, deixasse preso no Egito, por causa de uma nação que não o adora, que não o respeita, que não tem nada a ver com ele, mas Deus deu a eles oportunidades, que é o tempo, a medida da justiça, para que eles pudessem ter um comportamento diferente. Não tiveram e Deus teve que aplicar juízo. Então, em toda a história do Antigo Testamento, quando Deus aplicava juízo, Deus sempre havia dado a eles um tempo que é a medida da justiça. Só que eles não queriam. E nesse tempo é o tempo onde eles teriam que mudar seu comportamento. Por exemplo, Deus tinha dado um tempo da medida da justiça a Nínive. E aí ele manda um profeta lá. E aquele profeta pede para que o povo se arrependa. Você conhece o texto Jonas. E quando ele chega lá, toda a nação se arrepende. E eles entram em jejum, até os animais, tudo. Você vai ver que está os animais, tudo. E se veste de pano de saco e se arrepende. E aí Deus não faz justiça ali. Você percebe que quando Deus entrava em algumas cidades, pediam para o povo, eles matavam até os animais. E quando vai em Nínive, Nínive toda se arrepende e até os animais entram no propósito de jejum. E aí não é destruído. Então Deus sempre deu oportunidade para todos. E por que Deus então fazia justiça? Quando esse povo queria aprisionar, de certo modo, Israel, de modo injusto, querer infiltrar culturas de outros deuses, Deus ia lá e fazia justiça. Por quê? Porque Deus estava preservando Israel. E porque Deus criou Israel com um propósito único. Criou Israel porque dentro de Israel teria que tirar o Messias. O Messias era o Salvador que Deus havia escolhido, que escolheria no meio deles, para salvar a humanidade. Então o propósito de Deus era tirar dessa cultura o Messias, tirar desse povo o Messias. Com qual o propósito? Salvar a humanidade. Então o escolhidinho de Deus não é Israel. O escolhidinho de Deus é a humanidade, porque Deus criou um povo, formou um povo dentro de uma cultura, dentro de um pensamento, para salvar toda a humanidade, para tirar um homem que salvaria toda a humanidade. Então todos os movimentos de Deus no Antigo Testamento foi com um propósito de alcançar a humanidade, preservar Israel dentro de uma cultura, dentro de um pensamento, dentro de um ensino que Deus deu, para sair dali o Messias que salvaria toda a humanidade. Então todos os movimentos de Deus, desde Gênesis, Êxodo, Números, Deuteronômio, em todo o Antigo Testamento, onde Deus fazia algo que aos olhos de muito parecia de um Deus injusto, um cruel, déspota, não era. Deus sempre deu oportunidade para que todos eles pudessem ter o seu tempo da justiça. E ao mesmo tempo, o que Deus fazia não era pensando em Israel, mas pensando na humanidade. O propósito de Deus sempre foi com a humanidade. Então Deus, todos os movimentos que Ele fez no Antigo Testamento eram movimentos para salvar a humanidade. Muito pelo contrário ao que muitas pessoas pensam de um Deus cruel, um Deus malvado, um Deus que sempre preservou Israel, porque Israel era o escolhidinho dele. Não, preservou Israel porque dele tinha que sair o Messias e para que esse Messias pudesse salvar a humanidade. Espero que você possa ter entendido e com certeza isso possa explicar, esclarecer, porque Deus sempre aplicou juízo, porque você que faz parte da humanidade, os gentios, como nós somos considerados gentios, porque nós não somos povo de Israel, Deus fez tudo por amor a nós. O Messias, ele veio para salvar a humanidade. Ia começar a partir de Israel, sim, mas todo o propósito de Deus era com a humanidade. Então tudo que Deus fez no Antigo Testamento foi por causa da humanidade. Que você possa agora compreender o caráter de Deus. Que Deus até teve que escravizar o seu povo.
ficou ali no Egito. Há um texto também que eles ficaram 70 anos na Babilônia. Tudo bem, alguém possa dizer porque eles não guardaram os anos sabáticos e, consequentemente, por causa disso, eles ficaram 70 anos na Babilônia, mas isso é um outro assunto. Mas sempre Deus também fez com que o seu povo sofresse de uma maneira, permitiu que o seu povo sofresse para dar direito a outros serem salvos. Como naquela mensagem que eu falei do filho de José. Depois você pode pegar na descrição, aqui vai estar na descrição embaixo, que eu falei que Deus pede para José fugir para o Egito, ir para o Egito, para que Herodes pudesse ser salvo. Então, às vezes, Deus permite essas coisas para dar oportunidade, para ninguém poder dizer que Deus só deu oportunidade a Israel, que Deus só dá oportunidade para os seus filhos, para aqueles que são verdadeiramente seguidores do Evangelho. Se você depois quiser acompanhar, você também pode acompanhar Isaías, vou deixar na descrição aqui, Isaías 49, versículos 6, 7 e 8, fala do que eu acabei de dizer aqui, que Deus estava através do povo de Israel, cuidando, preservando para tirar de lá o Messias que salvaria a humanidade. Amém? Vamos orar. Deus, nós te louvamos, te agradecemos pela alegria de podermos estar aqui e entender, Senhor, que o teu amor é o amor para com toda a humanidade. O Senhor criou e formou Israel através de um homem e nós louvamos, Senhor, a ti e agradecemos por Israel, porque Israel verdadeiramente sofreu tantas coisas para que pudéssemos aqui hoje desfrutar da salvação que vem por meio de Jesus Cristo, que foi tirado desse povo. Nós oramos pela paz em Jerusalém, nós oramos pela paz em Israel. Nós oramos, Pai, para que o Senhor possa continuar guardando e preservando esse povo. Porque o que nós hoje desfrutamos foi porque esse povo verdadeiramente permaneceu fiel. Ainda com falhas, mas eles continuaram, Senhor, seguindo. Houve sempre em todas as histórias remanescentes te buscando, remanescentes mantendo a fé, sendo leais a ti. Nós louvamos por Israel, a Deus por a vida de Israel, pelo povo de Israel. Obrigado, Senhor, que o Senhor possa ter esclarecido, Senhor, a muitos aqui nesse momento. Aqueles que estão nos ouvindo ou aqueles que estão nos vendo, que eles possam, Senhor, a partir de hoje, ter uma visão diferente do Senhor, porque o Senhor é o mesmo Deus, é o mesmo Senhor, não mudou. Agora, o comportamento do Senhor é diferente porque o Messias já chegou. Então, hoje o Senhor age de maneira diferente, porque o propósito já foi concretizado. O Messias veio e hoje o Messias fez a sua obra vicária e hoje somos alcançados pela obra dele. Te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Se você gostou do vídeo, compartilhe, curta, ative as notificações para que você possa receber os novos vídeos. Muito obrigado por você nos ajudar a apoiar e a divulgar o nosso canal. Tem alcançado muitas vidas, nós temos vários testemunhos de pessoas que estão enxergando o Evangelho, conhecendo a Bíblia de uma maneira diferente, de uma maneira que elas possam ver um Deus totalmente diferente. Não um Deus vingativo, de juízo, mas um Deus de amor. Embora haverá o juízo. Mas o que eu quero que você entenda, muitas pessoas precisam conhecer esse Deus, porque eles precisam estar em paz com Deus. Portanto, quero deixar meus agradecimentos e dizer que é muito importante o teu comentário lá. Portanto, comente lá no rodapé dos vídeos lá embaixo, que é importante também. Dê sugestões de assuntos que você queira falar. Deus abençoe, um forte abraço, lembrando-se que a arte do saber é saber que eu sempre preciso saber.